Gostaria de compartilhar com você Zacarias capítulo 4, versículo 6. Você pode acompanhar conosco aqui no telão a palavra de Deus, mas você pode marcar na sua Bíblia aí. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Vamos ver o que o Espírito Santo ele tem para trazer de novo aos nossos corações acerca da sua palavra, porque a palavra de Deus é uma palavra que se renova a cada dia, O que você vai ouvir hoje é uma palavra nova, e você diz, pastor, eu já ouvi isso, mas Deus, ele é inovador na sua palavra e no seu poder. Diz assim, irmãos, acompanhem conosco aqui nessa manhã. Então ele me disse, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem pelo poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 7. Quem é você, ó grande e montanhosa, diante de Zorobabel? Você se tornará o quê? Uma planície. E ele colocará a pedra principal aos gritos, graciosa, graciosa é ela. Então a palavra do Senhor veio a mim. As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo. As mãos dele também o terminarão. Assim saberão que eu, Senhor dos Exércitos, me enviou a vocês. Quem ousa desprezar o dia das pequenas coisas, eles ainda verão com grande alegria a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Glória a Deus. Você pode sentar no seu lugar e, se você puder, aplaudir e glorificar o nome do Senhor nessa manhã, porque Ele é maravilhoso. Tem adoradores de Deus aqui? Tem adoradores de Deus aqui? Acorda, quem está dormindo, acorda, porque agora vai ter que decolar na presença do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, ouvintes, nessa manhã, essa palavra nos faz relembrar um momento muito importante na história. Deus ele fez algo grandioso. Deus ele deu um projeto a Salomão. E esse projeto é um projeto grandioso. Por que grandioso? Porque foi um projeto que nasceu no céu. E quando aquele projeto nasceu do céu, Deus usa Salomão para construir um templo, que a Bíblia diz que nunca mais haveria algo tão formoso e tão belo como aquela visão da construção que é chamado o Templo de Salomão. Porém, no decorrer do tempo da caminhada, devido à circunstância e às escolhas que o povo de Israel tomaram, a Bíblia diz que eles perderam o sentido principal da adoração. Eles perderam o sentido principal do propósito de Deus. Aquela casa, ela foi levantada para ser uma casa de adoração a Deus. Mas a adoração não era a construção. A presença do Espírito Santo que estaria sobre aquele templo. E aí, então, quando a igreja ela perdeu o propósito principal, aí diz a Bíblia que por consequência do pecado do povo de Israel, aquele templo ele foi a ruínas. Aquele templo ele foi destruído e o povo eles foram levados prisioneiros para a Babilônia. Ficaram ali cativos na Babilônia por causa da desobediência, por causa da rebeldia contra a palavra e contra a voz do Senhor, trouxe todas aquelas consequências. Mas o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus misericordioso e é um Deus que já tem tudo pronto e preparado para os seus. E aí diz a Bíblia, depois daquela fama que era o Templo de Salomão. O Templo de Salomão, ele era um templo muito famoso.
Mas aí chegou o ponto dele ser destruído e chegar à ruína daquele templo. E diz a Bíblia que Deus então levanta um homem para reconstruir. Diga para a pessoa que está do seu lado, reconstruir. Irmãos, reconstruir não é fácil. Reconstruir aquilo que já teve, aquilo que já foi grande, aquilo que já foi famoso, aquilo que aos olhos de todas as pessoas que olhavam ali se maravilhava, se engrandecia, mas aí de repente Deus ele quer que aquele templo ele seja reconstruído. O templo estava lá só pedra sobre pedra, tudo destruído, tudo tinha caído por terra, tudo foi abaixo. E diz a Bíblia que Deus levanta então um homem chamado Zorobabel. E quando Deus levanta Zorobabel para ser o líder daquele projeto, para ser o líder daquela obra, diz a Bíblia que as pessoas, elas ficaram tão desanimadas. E as pessoas, elas não tinham motivações. Não havia dentro delas aquela motivação pelo propósito, pelo projeto e pela obra. Mas a Bíblia diz que quando Zorobabel estava ali desanimado e as pessoas não estavam dando credibilidade, quantas vezes, irmãos, Deus ele levanta uma pessoa para ser instrumento de Deus, para ser canal de Deus, e às vezes as pessoas elas não acreditam que foi Deus que levantou. Quem levantou Zorobabel para aquela missão foi o Deus Todo-Poderoso que levantou aquele homem. Deus tem levantado homens e mulheres para ser instrumento de Deus nessa terra, para ser usado pela obra do Espírito Santo. E aquele momento que Zorobabel estava enfrentando era um momento difícil, olha só, era um momento de prova. Era um momento de dificuldade. Por quê, pastor? Porque não tinha apoio, porque não tinha unidade, porque não tinha força de todas as pessoas. As pessoas elas ficaram desanimadas ao ponto de que não voltaram o coração para Deus e que não voltava o coração para a obra por causa daquilo que eles tinham visto, da fama que era, e eles não tinham mais a motivação de levantar aquela obra, de reconstruir aquela obra. Irmãos, uma coisa eu digo para você, reconstruir não é fácil, mas quando Deus ordena, a gente tem que acreditar na voz do Senhor Jesus Cristo. Se Deus ele fala que ele vai levantar de novo, se Deus ele fala que a mão dele está nesse projeto, você tem que acreditar na voz do Espírito Santo que está sendo direcionado pela tua vida. Talvez você está aqui nessa manhã, meu irmão, e você talvez um dia na vida você já perdeu algo, já foi desconstruído, desmoronou aquilo que você tinha, aquilo que era algo grandioso para você, era algo maravilhoso para você, era algo que tinha visto da mão de Deus sobre a tua vida. Mas talvez tem pessoas que no decorrer da caminhada, elas acabam perdendo aquilo que Deus levantou, aquilo que Deus constituiu, aquilo que Deus operou. E ali quando Zorobabel estava tão desanimado, por causa do desafio. Quem tem um desafio para vencer aí é em Cristo Jesus. Se você tem um desafio para vencer em Cristo Jesus, a própria palavra de Deus ela chega. E Deus levanta pessoas para ser a boca de Deus sobre a nossa vida. E às vezes, irmãos, o líder está assim. Às vezes o líder da obra está assim. Às vezes as pessoas que estão no ministério estão assim. Às vezes o líder da casa, a pessoa da família, às vezes ela se encontra assim, irmãos, desanimada por causa de olhar o tamanho do desafio. O desafio é muito grande. A prova é muito grande. A luta é muito grande. E o que acontece? Muitas pessoas acabam querendo desistir. Está cansado de orar, está cansado de fazer campanha, está cansado de buscar a Deus.
E aí você tem que olhar pelos olhos sobrenaturais, não é pelos olhos naturais. Os olhos naturais vai nos fazer parar, querer desistir. Mas quando você está na presença do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele te dá uma palavra, ele te dá uma força, ele te levanta, ele te renova e ele mostra para você o mesmo Deus que chega diante de Zacarias, que chega diante de Zorobabel através de Zacarias. Zacarias chega diante de Zorobabel e diz: ei, o Senhor mandou eu te dizer, essa é a palavra do Senhor para a tua vida, nem por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito Santo que essa obra vai ser concluída. Quem entende isso? Não é na nossa força. Se você está diante de um desafio hoje na sua vida, pastor, o desafio que eu estou enfrentando hoje é o meu casamento, é a minha família, é o filho, é o pai, é a mãe, eu não sei qual é o desafio que você está enfrentando, mas eu quero dizer para você nessa manhã que você talvez está olhando com os olhos naturais, com os olhos humanos, mas o Espírito Santo trouxe você aqui nessa manhã para declarar para a tua vida: não é por força, não é por violência, mas é pela dependência do Espírito Santo de Deus. Quem recebe isso na sua vida? Então, meu irmão, o que nós aprendemos nessa manhã? Talvez você está diante de uma obra não acabada. Talvez você está diante de uma obra que você viu os primeiros sinais da obra de Deus operar na tua vida, na tua família, na tua saúde, no teu casamento, no teu ministério, eu não sei qual é a área. Mas aí, no decorrer do tempo, você começou a ver o tamanho do desafio. Reconstruir aquilo que um dia Deus já tinha construído. Olha só, porque que as pessoas que um dia deixaram de servir a Deus, elas têm essa dificuldade de voltar. Elas têm essa resistência de voltar. Ah, um dia já fui de Deus, já servi ao Senhor, já fui da casa de Deus. Todos os dias eu encontro pessoas assim. Quando eu estou evangelizando, quando eu estou pregando, pastor, já fui da igreja, já fiz a obra. E aquelas pessoas, elas não têm força. Por quê? Porque foi desconstruído aquilo que um dia Deus construiu. Mas nós temos um Deus que é um Deus misericordioso. É um Deus que quer voltar a operar na vida dessa pessoa. É um Deus que quer levantar essa pessoa. É um Deus que quer resgatar essa pessoa. É um Deus que Ele quer transformar a vida desta pessoa, mas no poder do Espírito Santo de Deus. Quando nós perdemos essa essência, e eu preciso entender isso, não é por força. E às vezes você fica lutando com uma força do teu braço. Você quer ali uma libertação, você quer ali uma cura, você quer uma vitória para aquela pessoa, e às vezes você fica na força do teu braço. Você fica lutando na força do teu braço. Bora lá, é hoje, e aquilo outro. E aí você cansa. Cansa ou não cansa? Cansa. Por quê? Porque não é na nossa força. Então Zorobabel estava assim, e chamava as pessoas, e as pessoas não queriam ir, as pessoas não tinham ânimo. E aí Deus usou Zacarias e disse: seja dependente do Espírito Santo de Deus. Quem quer vencer na vida? Quem quer vitória? Quem quer cura? Quem quer libertação? O segredo é esse. O segredo para mim e para você vencer é ser dependente do Espírito Santo de Deus. Olha só, irmãos, ninguém que foi liberto foi pela força do braço dele. Ninguém que foi curado foi pela força do braço dele, não.
Foi pela força do Espírito Santo de Deus. Foi alguém que deixou o Espírito Santo entrar na sua vida, mudar a sua história, mudar a sua mente, mudar o seu caráter, mudar a sua personalidade. Quantas pessoas a gente ouve hoje testemunhando: ah, eu já fui macumbeiro, hoje eu sou um homem de Deus. Ah, eu já fui ladrão, hoje é um pregador da palavra. Sabe quem foi que fez isso? A obra do Espírito Santo de Deus que operou na vida dessa pessoa. Aleluia! E isso é reconhecer. É ser humilde o suficiente e dizer assim: eu dependo dele. E como que você vai depender do Espírito Santo se você não permite ele entrar na sua vida? É o que a gente vê hoje, as pessoas não querem buscar. Elas querem um milagre. Mas elas não querem buscar a Deus da maneira que Deus ele necessita que o seu povo busca. Se humilha, vai para o pó, vai se render, vai jejuar, vai orar, vai fazer campanha, vai levantar de madrugada. Quem é que quer orar de madrugada? Né? A não ser a irmã Teodora, né? A irmã Teodora diz que toda madrugada ela levanta para orar. Mas o que eu quero dizer em relação a isso? Não é somente de madrugada, não. Mas as pessoas, elas não querem pagar o preço para receber o poder do Espírito Santo. Aí fica lutando na força do braço. Fica lutando no casamento na força do braço. Vai se desgastar com uma família na força do braço. Com um filho, com a avó, com o pai, com a mãe, e assim sucessivamente. No trabalho, está ali. Ah, meu Deus, eu não consigo vencer isso aqui. Por que o inimigo está aqui me afrontando? Por que o inimigo está se levantando? Por que o inimigo está agindo dessa maneira? Mas não quer recorrer ao Espírito Santo. Não quer depender do Espírito Santo. E quando aquele líder estava daquele jeito, diz a Bíblia que através de Zacarias, ele foi renovado pelo Espírito Santo de Deus. Não é por força. Não é na tua força. Não é você estar brigando lá. Brigando na tua casa com aquela situação. Não vai haver libertação, meu irmão. Não vai haver transformação. Aí a pessoa não tem sabedoria, a mulher não tem sabedoria e fica lá brigando na força do braço dela com o esposo. A esposa, a mesma coisa, fica brigando com o marido na força do braço dela. A mãe com um filho. E aí o pai com o filho com os pais. E aí você está na presença de Deus e alguém da tua família não está na presença de Deus. Às vezes a pessoa que mora dentro da tua casa, a pessoa que está ali junto com você, e aí você fica naquela luta, naquela força, e vai chegar um momento em que você vai ficar exausto, desanimado. Mas o Senhor trouxe você aqui nessa manhã para dizer para você: dependa do Espírito Santo, busque o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, que você vai vencer todas as lutas que estão diante dos teus olhos, e Deus te dará vitória, porque a glória é do Senhor Jesus. E é assim que a igreja vence. É ou não é verdade? É assim que a igreja vence. É quando a igreja ela ouve os conselhos do Espírito Santo. Olha só o que Deus continua falando para ele. E Deus continua revelando aquela palavra: olha, quem é você, montanhosa, ou monte, cada versão. Quem é você, monte grande, diante de Zorobabel? Quem falou isso? O próprio Espírito Santo de Deus. O que significa aquele monte, aquela montanhosa grande? São os desafios, são os obstáculos, são as provas, são os gigantes que estão diante da nossa vida. Olha só, irmãos, Deus chega diante dele: quem é você?
Quem é você diante do homem e de uma mulher de Deus? É o que Deus está dizendo. Você, ó monte grande, diante de um homem e de uma mulher de Deus, você vai se tornar uma campina. Eita glória! Isso aqui são sobrenatural de Deus. Deus, ele usa esses elementos para mostrar para um homem escolhido de Deus que esses desafios, que esses levantes, que essa obra maligna, que essa obra contrária diante do nosso Deus não é nada. Glória a Deus por isso. Mas aí o irmão, ele está vendo só o monte. Mas ele disse o quê? Quem é de Deus vai ver além disso aí. Quando o irmão, ele está tão fraco espiritualmente, ele só vê luta. Ele só vê problema. Ele só vê dificuldade. Ele não consegue ver um Deus de detalhe. Sabia disso? Tem gente que não consegue observar as pequenas coisas. Se você não observar as pequenas coisas, como você verá a grandeza de Deus sobre a tua vida? Eu sou uma pessoa muito observador. Eu observo a Deus nos mínimos detalhes. Quem vê Deus nas pequenas coisas, verá o grande mover de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua parentela, sobre o teu ministério, sobre a tua empresa, sobre todas as áreas da tua vida, mas você precisa ter uma visão de Deus para a tua vida. Aí o irmão não vê as pequenas coisas, ele não vai permanecer. Ele não vai permanecer firme. Ah, é só problema, é só luta, é só hospital, é só exame, é só dificuldade, nada dá certo. Olha só, isso aqui é alguém que está com uma visão embaçada. Quantas vezes as pessoas, elas não conseguem ver a mão de Deus? Só reclama, só murmura, só questiona. Como verá a libertação na sua vida? Como ela vai ver que Deus vai libertar o seu casamento? Como? Seu filho, seus pais. Se é uma pessoa que não consegue ver Deus operando nas pequenas coisas. Eu já falei isso aqui. Eu vou repetir mais uma vez. Eu fui o primeiro da minha casa. Mas veio desafios. O desafio era grande, irmãos. Eu na igreja e meus pais no espiritismo. Imagina a luta que foi, a guerra que foi. Mas eu sempre ouvia a voz do Espírito Santo. Eu nunca me esqueci disso. Em 2008, quando o pastor disse assim: ei, você vai embora para o Maranhão. Eu estava em Parauapebas, Pará na época. Você vai para o Maranhão. E eu disse: meu Deus, ninguém da minha família é crente. Como que eu vou fazer a obra? E Deus usou uma pessoa. Eu pensei lá. E Deus usou uma pessoa, chegou para mim e disse assim: ei, o sucesso do teu ministério é a salvação da tua família. Cuida da minha obra, que dos teus eu cuidarei, diz o Senhor. E o que foi que eu abracei? A voz do Espírito Santo de Deus. Vim-me embora para o Maranhão. Vim fazer a obra de Deus. Hoje, quando eu dou o testemunho, todo mundo acha bonito. Minha mãe aceitou Jesus. Minha mãe hoje é pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular, lá no estado de Tocantins. Está entendendo? Hoje é bonito. Mas olha o tamanho do desafio que eu tive que passar.
Mas todos os dias eu declarava. Eu recebi uma notícia ruim e eu dizia: Senhor, o Senhor prometeu. O Senhor falou que ia fazer, então eu acredito na tua voz, eu acredito na tua palavra, eu acredito no teu poder. O inferno não tem poder sobre a promessa de Deus, sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Declarava. Não ficava lá, meu Deus, e agora? Não, eu digo: Senhor, a palavra é tua. A palavra veio do teu coração. O Senhor soprou aquela palavra sobre a minha vida. Então, vai ter que acontecer. Aí o irmão só vê luta. Só começa a ver dificuldade. Não vê as mãos de Deus nos pequenos detalhes. Se tudo aquilo que Deus estava fazendo, permitindo acontecer, não é para salvar, não é para libertar, não é para transformar, aí quando Deus começa a operar, e tem gente que não tem sabedoria. Acompanhando uma irmã esse dia: pastor, eu quero que o senhor me ajude. Eu digo: o que foi, irmã? Meu marido não é crente e eu não aguento mais. Toda vez que eu venho para a igreja, ele vai beber. Quando eu chego em casa do culto, ele está dando trabalho. E a senhora faz o quê? Começa a chamar um nome de coisa. Eu digo: pronto. Como é que a senhora quer a libertação desse jeito? Como é que você quer que Deus ele vai libertar o seu esposo dessa maneira? Como é que você sai da presença de Deus e deixa-se ser usado pelo diabo? Se a Bíblia diz que de uma fonte não pode sair água doce e água salgada. Ou ela é doce, ou ela é salgada. Ou ela é a boca de Deus, ou ela é do diabo. Como é que pode uma coisa dessa? Aí você quer que Deus liberte seu esposo? Eu disse: pois quando ele chegar bêbado, a senhora só unge a sua mão e toca, abraça ele, tira a roupa dele, dá banho nele, bota ele para dormir, não fala nada. Pronto, a irmã começou a fazer. Ungir as mãos sem ele perceber. Agora o camarada chega bêbado. Aí a pessoa abre a boca e diz: te repreendo, Satanás. Quer briga, gente? Claro que você tem que repreender o demônio que está ali, que é o Zé Pilintra. Quem está entendendo? Mas não é a hora de você ousar falar. Ora em secreto. Ora na tua mente. Aí depois gera aquele problema todinho, porque a pessoa olha a pessoa daquele estado, aí grita: sai, Satanás, da minha casa. Aí o camarada, fica bolado. O demônio que está ali fica mais invocado ainda dentro dele. Porque a forma que está usando é a forma errada. Quem entende? Aí eu disse: irmã, agora depois que ele se converter, a senhora pode descer o cajado nele. Ainda não. E aí ela começou a dizer: pastor, mudou as coisas lá em casa. O que foi? Nunca mais a gente brigou. Ele não está mais indo beber nos dias que eu vou para a igreja. Só nos dias que eu não vou. Eu digo: então vai para a igreja todo dia agora. Olha como é que o diabo é estratégico, né? Nos dias que ela vai para a igreja, ele não vai mais beber. Agora, nos dias que não tem culto, aí ele tira férias, misericórdia, né? Aí ela disse que deu certo. Traga a foto, traga a peça de roupa. Não vai lutar na tua força. Não tem vitória, gente. Só tem vitória quando a gente usa a dependência no Espírito Santo de Deus. Ela disse: pastor, mas quando ele entra eu fico com raiva. Eu digo: onde é que está o problema? A ausência do Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque aonde há a presença do Espírito Santo, ela disse que quando ela olhava ele, irmãos, ela ficava irada. Ela disse que na mente dela vinha só assim: pega a faca e corta o pescoço dele. Na mente dela. Aí eu disse: o problema está onde?
O problema está em você, não é nem no seu esposo. Pastor, estou na igreja há 30 anos. Eu digo, pois é, olha onde é que está o problema. Está em você. Dependa do Espírito Santo. E ela entendeu isso. Hoje, irmãos, ela não tem mais ira quando ela olha ele bêbado. Quando ela olha ele daquele jeito, ela já começa a ver uma presa vulnerável, fácil às mãos do inimigo. Hoje ela já olha com outra maneira. Uma pessoa que precisa ser liberto e que precisa ser transformado e que só pode ser transformado pela obra do Espírito Santo. Detalhe, já visitei ele várias vezes. Tudo enquanto que eu peço ele para fazer para a igreja, ele faz. E eu disse, olha, já é diácono e nem sabe. Tudo que eu peço ele para fazer, e eu chamo ele de irmão. Irmão, faz isso assim, assim. Ele vai lá e faz. Qualquer hora que eu peço ele para fazer, ele faz. Eu digo, irmã, olha aí, o homem já é diácono. Já vejo ele fardado, servindo na casa do Senhor Jesus. Você sabe o que é isso? Depender do Espírito Santo de Deus. Quando você depende do Espírito Santo, você vê além do monte. O monte você vai ver que ele vai desaparecer. Ei, quem é esse problema que está na tua frente? Quem é essa dificuldade que está na tua frente? Quem é essa luta que está na tua frente? Não é nada diante da mão do nosso Deus, que é poderoso. Você crê que ele pode libertar? Você crê que ele pode tirar das drogas, da bebida, da prostituição? Você crê nisso, igreja? Olhe além dos teus olhos. Você precisa ser dependente do Espírito Santo. Busca o Espírito Santo. Agora, como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Como eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Eu tenho que abrir mão de mim mesmo. Quantas vezes a pessoa está tão cheia de si que não há lugar para o Espírito Santo. Você está entendendo nessa manhã? Esvazie-se de si mesmo. Tira o teu eu do centro. Traz o Espírito Santo no centro. Ele vai te dar direcionamento, ele vai te mostrar, ele vai te capacitar, ele vai te fortalecer. Ele é a força que você precisa. Aí o camarada não jejua, não ora, não lê a palavra, aí quer vencer. Quer vencer quem mesmo? Desse jeito. Não tem como vencer, irmãos. Se você quer vencer, é necessariamente ter uma vida nos princípios de Deus. Como que a pessoa quer ser liberta? Se aonde Deus está dizendo para ela não ir, ela vai. Se Deus está dizendo para ela não fazer, ela faz. Como é que uma pessoa dessa quer ser liberta? O primeiro processo na libertação é ouvir o Espírito Santo de Deus. Se eu ouvir o Espírito Santo, vai ter vitória, vai ter libertação, vai ter transformação, vai ter o poder do céu sobre a minha vida. E diz a Bíblia, irmãos, que depois ele disse, olha, graça você vai dar, graça, graça, graça. Tem coisas que é necessário chegar na nossa vida para você se lembrar que você é dependente de Deus. Tem gente que só vai lembrar de Deus quando está na prova. Tem gente que só vai lembrar de Deus quando está doendo. Tem gente que só vai lembrar de orar quando o negócio está pegando. Então ele disse, graça, graça, graça a esse monte, porque esse desafio me fez reconhecer que é na força do Espírito Santo que haverá vitória. Eu creio que esse jejum que você está apresentando hoje vai quebrar as cadeias, vai quebrar os grilhões, vai despedaçar o mal. Você crê nisso? Há poder no jejum, na oração.
toda casta de demônio não prevalece diante do jejum e da oração. Eu achei interessante quando eu falei. Uma irmã me chamou no PV e disse assim: pastor, toda sexta-feira de manhã eu vou de jejum. Eu digo: eita glória. Está perdendo nada, irmãos. Está perdendo aquele que não aproveita as oportunidades. Como eu falei, olha só, o diabo, ele joga uma estratégia para dizer no mundo da magia negra que existem os meses que são mais fortes nas trevas. Não existe isso, irmãos. Isso é conversa do diabo. Eu vejo crente na igreja que diz: está chegando o mês de agosto. Olha o crente. Vixe, pastor, está chegando o mês de agosto. E o que tem, irmão? Pastor, o mês de agosto é onde o mês que os bruxos mais trabalham. Eu digo: pronto, né, crente? Procura trabalhar mais do que eles. Acabou a conversa. Não existe isso. As pessoas dizem que tem mês que é pior do que o outro. Não, gente. Todo mês foi Deus que criou, diga glória a Deus. De janeiro a dezembro foi Deus que criou, aleluia. Então vai ser todos os meses consagrado a Deus. Haverá vitória, milagre, conquista. O mal não prevalecerá sobre a igreja viva do Senhor Jesus. Aleluia! Sabe o que o crente tem que fazer? Se converter, só isso. Se ele se converter mesmo, se ele for para a palavra, se ele for para a oração, se ele for para jejum, não tem macumba, meu irmão. Não tem bruxo, não tem demônio, não tem inferno que prevaleça diante de um irmão que tem uma vida de jejum e oração e na palavra de Deus. A irmã disse: todos os cultos de manhã que eu venho de consagração, de glória a Deus. Vai vencer o diabo. Ele não vai prevalecer. Aí o camarada só vem para a igreja, não quer orar, não quer jejuar, não quer ler palavra, não quer se consagrar, não quer se separar, não tem tempo para série, tem tempo para o WhatsApp, tem tempo para o Instagram, mas não tem tempo para Deus. Aí como que ele vai vencer desse jeito? Há uma necessidade que a igreja vai vencer, diga glória a Deus. Aí ele disse assim: olha, eles saberão que foi eu que te trouxe para cá, Zorobabel. Porque você fez a fundação dessa obra e você vai terminar essa obra e todos saberão que eu sou Deus na tua vida. Quem está entendendo? Escute, a obra que você está fazendo pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, pelo teu casamento, pela tua parentela. Ei, a obra que Deus começou na tua vida vai terminar a obra de Deus na tua vida e todos saberão. É Deus que está com você nessa caminhada. Deus te chamou, Deus te escolheu. Ele te capacita. Amém? Então você tem que entender: eu fui chamado por Deus, fui escolhido por Deus. Eu tenho que depender de quem? De Deus. Busque a Ele. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Se coloque de pé no seu lugar. E vamos orar. Em nome de Jesus. Você que pode vir aqui à frente. Para a gente orar em nome de Jesus. Apresentar o nosso jejum. Entregar o nosso jejum. Entregar a nossa consagração. Entregar a nossa manhã para Ele. É uma manhã voltada para o Espírito Santo de Deus.